Irmão, saudação de paz. Seja bem-vindo ao curso de capelania, a aula da introdução à capelania. Meu nome é Washington Oliveira e é uma honra estar aqui compartilhando com você essa introdução da capelania. Seja bem-vindo aí. Nossa primeira aula de introdução, primeira coisa que nós precisamos, né, entender logo, né, no início desta aula é a leis que ampara o exercício da capelania. O capelão, ele não é um aventureiro. O capelão, ele precisa trabalhar em cima de normas e procedimentos, regras que o nosso país, a nossa Constituição Federal nos dá direito. Eu aconselho a cada capelão, né, ter a Constituição Federal, você pode adquirir, tanto física ou em PDF também. Então nós temos algumas leis que amparam o exercício da capelania. A primeira lei, né, é a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000. Essa primeira lei dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares pública, privadas, bem como no estabelecimento prisional civil e militar. Então, a primeira lei é a lei que nos dá direito de entrar no hospital, seja público, seja privado, essa lei. E nós temos aqui uma segunda lei, que é a Lei 9.623, artigo 5, inciso 6. A assistência religiosa é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis, militares, de internação coletiva. Então, nós temos a lei que ampara. Três coisas importantes que eu sempre falo aqui na introdução à capelania é que o capelão precisa estar atento com essas três coisas, que são, a primeira, orientar biblicamente. Um capelão, ele é um orientador, né, de pessoas biblicamente. A nossa regra de fé é a Bíblia, nosso maior livro, né, é a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro lugar aí, número um aí, ele é um orientador. Segundo lugar, o número 2, ele traz conforto. É aquele que vai confortar o coração daqueles que está vivendo por desconforto. Então, ele traz conforto, até mesmo através da vida dele. Em terceiro lugar, ele é um consolador. Lembra que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o consolador que nos consola? Então, o Espírito Santo ele é, de fato, o nosso consolador. Então, todo cristão ele foi vocacionado para poder fazer a obra da capelania. O que é capelania? A capelania é capelão, ele é um assistente religioso dentro de um presídio, dentro de um hospital, dentro de um corpo de bombeiro, a Polícia Federal, Polícia Civil, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, todos você pode exercer. E no nosso curso aqui de capelania do Instituto Cadoste, nós temos 6 cadeiras da capelania, que é a introdução à capelania, que é a primeira cadeira, primeira que é essa aula de hoje, a introdução. Em segundo, nós temos a capelania eclesiástica, que é dentro da própria igreja. Número 3, a capelania social, que é dentro do bairro, comunidade, local onde você mora, fazendo a obra social. Nós temos a capelania hospitalar, e nós temos a capelania carcerária ou prisional, e também a capelania militar. Então, um aluno da capelania ele precisa fazer algumas perguntas para ele mesmo. Então, a primeira pergunta é: por que estou participando desse curso? Porque você foi vocacionado, foi chamado por Deus. Segundo lugar, pretende ser capelão? Com certeza, se você está aí do outro lado assistindo essa aula, é porque você já determinou a ser um capelão. Em terceiro lugar, ter compaixão. A compaixão e o amor é a base para se fazer capelania.
Então a gente precisa ter essas compaixão. Então aí, o que é capelania? O que é um capelão? É um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa, a realizar culto religioso em comunidade religiosa, hospital, presídio, colégio, corporação, militares. Aí a pergunta é: quem é que pode ser capelão? É um pastor? É um presbítero, um apóstolo, um bispo? Eu costumo dizer que todos podem ser capelão desde que já tenha um tempo de cristão e já tenha uma base de conhecimento da palavra para poder exercer com maestria a área da capelania. E aqui nós temos aqui a história da capelania, como surgiu a história da capelania. Esse termo capelania deriva-se de capelã, que na língua latina surgiu por volta do sétimo século depois de Cristo, para designar um oratório onde era guardado e venerado a capa de São Martim, que segundo a lenda do inverno de 338 teria partido um manto, a capa e dado a um pobre. São Martinho ele foi um soldado romano, foi um monge, foi um bispo, nasceu por volta de 316 depois de Cristo, na Hungria. E aí esse homem, São Martim, ele passa numa noite fria de inverno e vê um morador de rua passando aquele frio, ele estava com a capa, ele arranca um pedaço da sua capa e cobre aquele morador de rua. E desde aquele momento ganhou força esse nome, capelã, que é um assistente religioso. E esse pedaço de manto de São Martim foi guardado dentro de um oratório, um local onde eles guardavam a Bíblia, livro, e paulatinamente o termo foi sendo usado para designar a qualquer oratório. Então, a partir desse momento, ganhou força a capelania. Mas se formos olhar à luz da Bíblia, desde o Antigo Testamento, já tínhamos capelão, como Isaías foi capelão. Então, né, que Deus abençoe a sua vida. Essa primeira aula da introdução do curso de capelania do Instituto Kadosh, Polo Macaé, Rio de Janeiro. Deus abençoe a tua vida.